Nosso programa tá de volta. Eu vou contar um negócio pra vocês. Eu tô preparando as coisas pra começar a fazer o quarto do bebê e dá vontade de mudar a casa toda. Eu tô recebendo aqui no nosso estúdio a Vanessa Dimani, que é designer de interiores, e vai explicar pra gente que o papel parede pode já ser uma excelente opção pra mudar, né? Tudo bem, Vanessa? Boa tarde. Boa tarde, prazer bom te estar receber aqui com aqui, vocês. viu? Obrigada pelo convite. Vanessa, uma coisa interessante que eu vi, eu fui à Casa Cor aqui em São Paulo, sei que você esteve na Casa Cor de Milão também, né? Sim. Muitas texturas, muitos tipos de papel parede. Fala pra gente sobre isso. Estive na Isalone, que é a maior feira que tem internacional do segmento, e também na Casa Cor, né? Que é bastante interessante para a gente ver as tendências, as novidades aí do mercado. O papel de parede, ele é uma ótima saída para você renovar o espaço sem ter que fazer muita sujeira, gastar muito, é super prático. Então, é uma ótima opção para quem quer renovar o espaço. De repente não dá para você trocar todos os móveis, não dá para trocar muita coisa, troca ali o papel parede ou coloca um papel parede, já vai ser uma boa mudança, né, no ambiente. Exatamente. O papel de parede, a colocação dele é com cola de contato, uma cola específica. Então, se a pessoa não estiver em fase de reforma, ele pode estar depois agregando, mudei, já vou estar com os móveis no local, a pessoa já pode estar colocando facilmente. Como escolher o papel parede, Vanessa? Bom, o importante é você verificar quais são as cores base que você vai estar utilizando e agregar ou desenho ou tem os lisos. Então, agora, aquele que não gosta, aquele que tem medo de usar muito, aí tem os papéis que são com textura e tem os papéis com tons mais lisos também, que pode estar utilizando. Para sala, para escritório, para quarto, o que você indica do que tem aqui? Fala pra gente. Bom, eu trouxe aqui na mesa uma variação mais de acabamentos, porque a gente tem com relevo, tem os 3D, que imitam o revestimento, que é bem interessante. Para escritório, a gente pede sempre para não colocar muitos desenhos que não têm a ver com a parte da empresa, logo, o visual merchan da empresa que tem uma linha. Então, a gente sempre sugere que numa empresa você use algo com mais textura. Agora, para residência... Tipo qual? Tem um aqui que você... temos sim. Deixa eu folhear, porque aqui no caso a gente deixou aberto, né, alguma coisa assim, linda. Olha que interessante, faz uma textura de volume e de movimento, que é interessante. Mas isso também tem a ver se o ambiente eu quero ampliar ou diminuir? De repente é um ambiente muito grande, eu vou pôr poucas coisas. Ou mudei para um apartamento muito pequeno e quero que ele pareça maior. Além do espelho e de vários recursos que a gente tem, o papel parede também é um recurso? Sim, tem que tomar alguns cuidados. Se o ambiente for pequeno, você não vai usar cores muito escuras e nem excesso de desenhos. Então, se a parede é pequena, o que é interessante? Você está utilizando, se a parede é pequena, usar desenhos com menor proporção. Porque se você tem uma parede grande, quanto maior o desenho for, melhor. Vai dar uma sensação. Tem que tomar também alguns cuidados. Esses que imitam relevo, tem que tomar cuidado porque ele causa uma certa tontura também. Bom, né? infelizmente, eu tenho labirintite. Labirintite. Ali, quando eu sento aqui, ali, ó, ali a nossa parede, às vezes, se vocês me verem invertida naquele ambiente, é porque aquilo pra mim já é suficiente. Pra mim, aquilo ali já começa a girar, entendeu? Exatamente. É a mesma coisa com papel parede, né? Exatamente. Então, para ambientes pequenos, eu sugiro que vocês utilizem proporção de desenho menor. Se a parede for maior, a proporção maior no desenho fica mais interessante. Outros cuidados também que são importantes é com relação à cor, que eu falei para vocês, não tá usando desenhos muito escuros. Então, para dar mais amplitude, um desenho menor, mais claro, vai ajudar a dar uma amplitude melhor nesse ambiente. Perfeito. Para quarto, o que você indica para quarto? Bom, onde colocar, né? Começa daí que muita gente fica, onde eu posso na parede colocar? toda, numa parede só? Exatamente. Eu sempre sugiro que coloque nas paredes principais, porque o papel de parede, às vezes, é um investimento que é um pouco mais caro, tem vários preços, mas às vezes ele é um detalhe para você agregar ao ambiente. Então, eu sugiro, coloca na cabeceira, na parede da cabeceira da cama, que quando a pessoa entra no ambiente, é o seu primeiro ponto focal
Entrou, você já olha para a cabeceira da cama. Então, é onde você pode investir um pouco mais. E você também não vai ficar olhando o tempo inteiro, nem enjoa rápido, né? Porque o dono da casa fica olhando de frente para o papel parede o tempo inteiro, pode enjoar rápido, né? Então, tá numa parede assim de trás também é legal, né? Isso mesmo. Então, é importante você colocar em paredes que não cansam, né? E não precisa empacotar o quarto inteiro, coloca nas paredes principais. Então, cabeceira ou uma parede lateral, às vezes a pessoa coloca uma cabeceira estofada e já é um efeito bonito. Já dá um efeito. Então, às vezes numa parede lateral fica interessante para colocar também, no caso do quarto. O que você falou para mim? Que você falou que tinham algumas orientações técnicas que são importantes. Quais são? Sim. Muitas pessoas perguntam sobre a parte técnica do papel. Eu posso colocar em qualquer lugar, em áreas úmidas, como que é isso? Eu vou limpar como depois? Como limpar. Então, nos papéis de parede, quando você virar a página, na parte atrás da página, vocês vão verificar que tem uma simbologia. Não sei, acho que dá para verificar ali, né? Isso. Dá. Então, essa simbologia, ela diz o que você pode ou não fazer com esse papel. Então, vamos lá. Tem um desenho que é um solzinho. Olha, então esse papel eu posso colocar numa parede que tem maior incidência de sol. Então, tem um que pode colocar numa parede que não tem sol, né? Você vai observar que tem um solzinho pela metade e tem aquele que você vai ver que é um solzinho inteiro, você pode ter incidência. Ou seja, não vai desbotar, por exemplo, o seu papel. Vai desbotar, exatamente. Tem um outro desenho que ele tem umas ondinhas, uns relevinhos, quer dizer que ele é lavável. Que é esse aqui. Esse aqui, dá pra ver? Então, esse detalhezinho, ele vai mostrar um risquinho pouco lavável, 2 risquinhos pode passar um pano levemente úmido, 3 risquinhos pode passar uma esponja macia, aquele lado macio pode estar passando. Então, assim, é importante acompanhar essa classificação. Ainda mais dependendo de aonde você vai colocar, né? Exatamente. Então, as áreas secas são as mais viáveis, tá? Mas o interessante é a gente observar que os papéis de parede nacionais, esses que eu trouxe, nenhum deles são nacionais. Porque hoje no Brasil nós não temos uma classificação adequada para os papéis de parede. As pessoas não sabem, os papéis de parede eles soltam os metais também. Então, se você colocar no ambiente que tem uma criança que tem alergia e ele não tiver o selo de classificação dele, que vai dizer que ele não tem metais pesados, então aquela criança pode desenvolver uma alergia. Às vezes ela está com uma rinite, uma sinusite, está atacada e aí você acha que é só o pó do ambiente, alguma outra coisa. Tira o tapete, mas na verdade o problema está numa parede que você quis deixar bonita ali do quarto do bebê. Exatamente. Então tem classificações, geralmente são europeias, que tem esse símbolo C e o E. Mas é outro preço esse tipo de papel, né? Não, ou é não. semelhante ao brasileiro, ao nacional? Não, o brasileiro geralmente vai sair na média de 200 e poucos reais o rolo, que faz em torno de uma área de 4 metros quadrados. Tá. Mas os papéis de parede, eles variam muito em termos de preço, com relação, de 250, 260 reais até 5 mil reais. Papel de parede. Então, a média assim, que a gente trabalha é em torno de 260 a 750 o rolo. E lógico, aqueles papéis que são um pouco mais caros, que às vezes você fala assim, nossa, esse aqui tá 750 reais o rolo, mas ele faz uma área maior de 10 metros quadrados, então ele equivale a 2, 3 rolos, então também Observa tem isso. Tem alguns papéis que a pessoa consegue aplicar sozinha, ou o ideal é sempre ter alguém para aplicar o papel? O que você aconselha? Alguns nacionais, eles dão essa possibilidade de você colocar ele sozinho, mas eu recomendo que não faça isso, porque os papéis, depois também vocês vão observar atrás, tem uma outra classificação que é onde você coloca o desenho, ele tem uma junção. Nessa junção, você tem a quantidade de perda do papel, porque também tem papéis, os desenhados têm perda, e aqueles que têm a perda zero, quando você coloca o desenho já alinhado. O que acontece? Corre risco de ficar torto, porque tem que trabalhar exatamente no prumo e no esquadro. Então a pessoa, vou colocar, e daí olha, o desenho ficou torto. E aí vai tirar o papel e vai perder. Então é importante, eu sempre recomendo que para ficar bem feito e você não perder o material, contratar um colocador. Então, na loja, eles geralmente indicam o colocador, você contrata diretamente o colocador, pode verificar o melhor preço, ver opções de colocador, e aí você pode contratar, que é exatamente o que a gente recomenda. Tá, o melhor que você indica são os europeus, então?
Então, da linha dos europeus, tem os americanos, é importante também, porque tem alguns americanos que você não tem essa classificação 100%. Então, os melhores do mercado são os europeus. E tem a linha dos alemães também, que também tem esses selos de qualidade. Não quer dizer que ele tem o selo de qualidade, que ele vai ser o mais caro, né? É só pesquisar, né? É só pesquisar. E olha que interessante aqui, falando um pouquinho dos papéis já aqui. Eu trouxe um papel que é lançamento, se depois os meninos conseguirem pegar aqui, você deixa o ambiente aceso por um tempo e aí depois ele fica mostrando, quando você apaga a luz, ele parece que está aceso. Olha que legal, isso que parece uma cidade. A foto do lado mostra bem, gente. É, dá uma ilustração bem interessante. Ó, vou passar os contatos, telefone 0 operadora 11 3360 2822, 0 operadora 11 9 82715712, tem o Instagram, @Vanessa Gimani Interiores, tem também aí o site passando para vocês e o e-mail. Vanessa, obrigada pelas dicas, viu? Imagina, Foi um prazer te receber aqui. à disposição. Sucesso. Obrigado. Uma ótima Até a tarde. Obrigada. Tchau, tchau. O nosso programa já acabou, amanhã a gente bate papo.